Estamos gravando. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Ok. Muito bem, gente. Vamos, então, dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos, hoje, entrar numa fase mais interessante. Eu acho que, não que as outras não fossem, mas, vamos dizer assim, é a parte prática de como fazer. Então, eu parto do pressuposto de que vocês, claro, já exercem essa função, já pregam, já fazem estudos, já fazem seus trabalhos bíblicos. Então, talvez o que eu esteja passando para vocês aqui não seja nenhuma grande novidade, mas é a oportunidade de rever algumas coisas, talvez de ajustar outras, de descobrir algumas coisas interessantes que se fala e que nós podemos rever. Nós temos uma tendência muito grande a sermos, às vezes, metódicos naquilo que fazemos, de fazer do mesmo jeito, e, de repente, é uma oportunidade para revermos algumas coisas, repararmos algumas outras que talvez estejamos fazendo de maneira incorreta e melhorar aquilo que já estamos fazendo de bom, né? Ampliarmos ainda mais a nossa capacidade de melhorar aquilo que já estamos fazendo. Então, a nossa temática continua sendo essa. Lembrando que nas primeiras aulas, nós fizemos um esforço grande para termos essa percepção mais ampla, a entender a necessidade da pregação, a importância da pregação nos dias de hoje, como nós podemos aplicar essas verdades, ou podemos fazer com que a pregação continue sendo essa ferramenta importante na transmissão da palavra de Deus. E agora nós vamos entrar numa parte mais prática, vamos assim dizer, o que fazer, afinal de contas, e como fazer. Lembrando-se que essas nossas aulas, elas são 10 aulas, né? Dessas 10 aulas, nós vamos tomamos 3 aulas para fazermos essa parte introdutória, que seria essa visão mais ampla. Aí nós vamos ter agora a quarta, quinta, né? Quarta, quinta, sexta, sétima aula, nós vamos para uma parte mais prática, por assim dizer, a metodologia em si, né? O que é que nós podemos fazer de melhor, como é que nós podemos desenvolver o nosso estudo. E aí, sim, da, da sétima, acho que da oitava, até a 10ª aula, aula 8, aula 9, aula 10, nós vamos aplicar um pouco, aí nós vamos para a parte prática, e vocês vão, pegando tudo aquilo que a gente aprendeu, vocês vão poder desenvolver o texto de vocês, desenvolver o trabalho de vocês. Então, a avaliação dessa disciplina, ela vai ser 2 avaliações. Uma, eu vou me organizar para enviar isso até sexta-feira, que é um apanhado daquilo que a gente viu até, não essa aula de hoje, até a última aula, a aula da semana passada, tá bom? A aula de hoje, até a 7ª, conta como se fosse a parte prática. E a avaliação desse bloco vai ser a apresentação de vocês no final, beleza? Então, se por acaso a gente vai ver a quantidade de pessoas, quantos vão estar fazendo, a gente vai dividir isso direitinho no número de tempo na quantidade de tempo que nós temos. Se for precisar de menos tempo do que a gente imagina, a última aula, de repente, a gente pode fazer esses trabalhos em 2 aulas e a última aula a gente faz um apanhado mais geral. Mas não vai ser nada muito grande,
Provavelmente, vocês devem estar fazendo uma apresentação em, no máximo, 15 minutos, né? Então, você não vai fazer uma explanação de 30, 40 minutos, mas você vai fazer uma pequena apresentação de, no máximo, 15 minutos, e nesses 15 minutos você vai utilizar aquilo que nós aprendemos até agora. O que eu recomendo para vocês é que, a partir de hoje, a partir dessa aula, vocês escolham já aonde vocês vão trabalhar, qual o texto bíblico, né? De repente, pode ser alguma coisa que você já tenha pregado, mas aí você quer dar aquela melhorada, quer dar aquela, aplicar aquilo que vocês viram aqui. Enfim, vocês ficam à vontade, mas o ideal é que vocês já consigam pegar esse texto, ter esse texto, e aquilo que vocês forem vendo aqui nessa aula, vocês vão aplicando esse texto até o final desse bloco, tá bom? Então, escolhe um texto, a partir desse texto, vocês vão tentando aplicar aquilo que nós vamos discutindo aqui em aula, tá bom? Escolhe o texto, observa o texto, né? Observa o texto. Toda aquela... Interpreta o texto. Todo aquele... Lembrando-se de uma coisa, a nossa aula, ela é de exposição bíblica. Então, vocês não vão pregar em tópico, nem necessariamente temática, mas uma exposição. Então, Novo Testamento. Como? Isso. Novo Testamento. Isso, do Novo Testamento. Quando eu falo de você escolher um texto, eu estou dizendo escolher no mínimo um parágrafo, né? No mínimo um parágrafo, que é mais ou menos o que nós vamos conversar hoje na nossa aula. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá bom? Então, vamos avançando. Deixa eu passar o slide aqui. Eu acredito que o primeiro passo, e a pergunta é essa, por onde eu começo? Talvez o tempo vá fazendo com que a nossa relação com o texto bíblico ele se torne muito automático, né? Então, a tendência da gente ser muito automático na hora de escolher um texto bíblico para pregar. E aí, por que isso acontece? O tempo vai passando e, assim, como qualquer outra atividade que a gente faça, vai ficando, não é que eu chamo de mais fácil, mas os caminhos que você percorre para preparar o seu sermão, eles se tornam mais conhecidos, né? E aí você não precisa se esforçar tanto. Algumas outras ferramentas vão ser dispensadas à medida que você vai ganhando experiência, você vai entendendo alguns caminhos a seguir, alguns atalhos que você pode pegar, mas você não precisa mais ter a possibilidade de ter material de pesquisa, às vezes por meio eletrônico, facilita. Então, o caminho se torna mais rápido, porque às vezes num lugar só você encontra tudo. Você não precisa ficar, né, com não sei quantos livros de referência em cima da mesa, procurando qual é aquele livro que vai melhor lhe responder à sua necessidade. Às vezes será um dicionário, uma concordância, uma enciclopédia, tá? Um monte de coisa que pode ocorrer dependendo do texto que você vai estar pregando. Às vezes, um software só você já consegue ter tudo isso. Então, à medida que o tempo passa, a gente vai se tornando mais expert nessa arte de pregar. E aí tem coisas que você já faz no automático, porque você já tem essa habilidade. Agora, mesmo diante dessa facilidade, dessa capacidade que a gente tem de
acessar o texto, de conhecer os caminhos, os métodos, as formas de se criar um esboço, de se preparar uma mensagem, ainda assim, essa talvez seja uma das ferramentas mais importantes. O pregador ele precisa aprender a ter essa intimidade com Deus por meio da oração. E um dos livros que a gente vai estar usando, se chama Prega a Palavra, ele vai dizer que o seu texto que você vai pregar no domingo é o texto da sua meditação. Então, é aquele texto que você vai meditar, é aquele texto que você vai fazer as suas reflexões pessoais. Portanto, eu acho que não podemos fugir desse pressuposto importante que é ter uma vida de oração, orar antes. Então, para que a gente não caia nesse perigo, né, do automático, e achar que já porque sabemos os caminhos, já temos uma ideia do que seja, aí se torna apenas um discurso, como qualquer outro, não vai ter, evidentemente, nessa hora você não vai ter aquela preocupação de que a palavra de Deus está sendo exposta e que você é apenas um canal e um meio pelo qual Deus está usando para que você possa transmitir as verdades da palavra do Senhor. Então, é muito importante haver esse ponto de partida, que esse ponto de partida seja um tempo de oração e de reflexão diante do Senhor. Ok, ora, uma vez posto que nós precisamos iniciar o nosso processo através da oração, o segundo passo que eu acredito que é importante, e aqui a gente vai ter um pequeno debate a respeito desse assunto, porque é o Lesson que vai fazer essa... Larsen é quem vai fazer essa referência, vai fazer um capítulo em que ele vai se preocupar especialmente com um aspecto importante da pregação. Então, oração, eu vou abrir um parênteses para a gente tratar de um tema que ele vai falar, e aí depois a gente volta para a escolha do texto. Qual texto que nós vamos utilizar? O Lasse tem um capítulo em que ele vai falar sobre a estrutura, sobre a forma. Qual é a forma do sermão? Independente que ele seja expositivo ou que ele seja temático, ou seja tópico, ou como você achar, a tendência é de fazermos os nossos esboços, né? Fazermos os esboços dos nossos textos. Existe um debate interessante em cima dessa questão, porque a mensagem, além de ela ser uma expressão da verdade, né, dos princípios da palavra de Deus, então nós estamos pregando e anunciando a palavra de Deus, ela é uma atividade humana. Ela é uma atividade humana no sentido de que são pessoas que estão falando. E quando nós dizemos que a pregação é uma arte, significa dizer que nós estamos implementando, nós estamos implantando nela, nós estamos desenvolvendo essa mensagem, a partir da nossa capacidade de construção de cultura. Então, toda vez que você está pregando, seja expositivamente, seja tópico, temático, não importa, você vai escolher uma forma de como você vai juntar os dados que você estudou, de como você vai distribuir essas informações ao ponto de levá-la até o conhecimento das pessoas. Então, quando você pega um texto bíblico
você o estuda, e aí você prepara o seu sermão. Aquela estrutura que está ali, ela foi formada a partir de um conhecimento prévio que você tinha e de uma intencionalidade, e essa intencionalidade envolve a maneira como eu quero alcançar as pessoas. Portanto, se eu quero que as pessoas tenham um conhecimento relativamente linear daquilo que eu estou falando, provavelmente eu deva construir uma estrutura mais organizada na hora de transmissão do meu texto, na hora de transmissão da minha mensagem, do meu esboço. O que o Larsen vai falar aqui no início é que, claro, existe um movimento, existem movimentos que, movimentos pós-modernos, que vão tentar relativizar ou vão tentar rever todas as formas tradicionais de se fazerem as coisas. Inclusive, uma delas é a estrutura, a maneira como nós apresentamos um texto. Uma das coisas que são questionadas é se você pegando um texto antigo, do século XV, por exemplo, qual é a autoridade que esse texto tem para os dias de hoje, uma vez que nós não temos o autor original desse texto, para que nós possamos perguntar a ele sobre as dúvidas e os questionamentos que nós temos. É a relativização do autor, né? Então, a ideia de que quem tem a autoridade sobre o texto é você que está lendo o texto. Então, o texto fica livre. Quais as implicações que isso tem na nossa teologia? Todas as implicações possíveis. Porque nós estamos falando da Bíblia, e a Bíblia é um livro antigo, então nós não temos mais acesso aos seus autores originais. Aliás, nós sequer temos uma cópia original. O que nós temos são cópias, né? Nós não temos os originais. O que nós temos são cópias, né? Então, a pergunta é, nós podemos confiar nesse texto bíblico, nesse texto antigo, as informações que ele coloca, elas têm autoridade para o dia de hoje? Então, se isso tem influência no texto lido, se essa filosofia, essa maneira de enxergar a vida, ela tem influência no texto bíblico, ela também vai ter influência no discurso, na maneira como nós falamos. Então, muitos autores, eles vão acabar reclamando, dizendo que as nossas mensagens, os nossos sermões, eles são extremamente rígidos. Não há fluidez nesses sermões. Por quê? Porque eles são como uma escada e não como uma rampa. Então, você sobe um degrau, você desce ou sobe, depende. Você vai para outro degrau, depois você vai para outro. Essas transições, elas não são feitas. As transições, por exemplo, de um tópico para outro tópico, eles não são feitos de forma livre, né, constante, mas eles são como blocos na nossa mensagem. Por isso que eu disse, uma das coisas que eu falei para vocês semana passada, em relação à mensagem, usando aquele texto do Wilson, é de que a mensagem, a aplicação da mensagem, ela pode estar contida em todo o texto, não só em todo sermão, não apenas no final, a aplicação dele, né? Então, ele pode estar presente na desenvoltura do seu sermão e na necessidade que você percebe de que aquilo precisa ser colocado. Eles vão falar também sobre as estruturas gramaticais, de como você deve utilizar, por exemplo, o próprio português dentro dos tópicos que você está escrevendo, as orações, que tipos de tópicos, se esses tópicos eles estão relacionados uns com os outros, ou se eles estão, ou são ideias distintas. De repente você está falando uma coisa aqui, falando sobre um texto que diz que Deus
é soberano, mas de repente você vai lá para no tópico seguinte, você vai falar sobre o papel das mulheres na igreja. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que o Larsen vai dizer é que o perigo que acontece de nós termos um texto mais fluido, um texto, um sermão mais fluido, menos denso, né? Eu não chamo nem de denso, mas menos programado, organizado, arrumado, é que eu corro o risco de repente, ir para vários lugares ao mesmo tempo, né? Sem chegar a lugar nenhum. Então, esse é um perigo muito grande de você estar... o meu sermão é livre, eu não tenho uma sequência, eu não fiz uma sequência. Qual é o perigo? Você pode, como ele diz, você pode... seu sermão pode ser como um rio que vai, né, cortando para tudo que é lado, mas não tem uma sequência. Aí ele diz o seguinte, mas ao mesmo tempo, tentar insistir num formato de sermão tradicional, né, seguindo aquele modelo maçante. Eu veja bem, quem é de igrejas históricas, batistas, algumas igrejas, não igrejas que valorizam muito mais esse aspecto do formato, do sermão e tudo mais, vai perceber e vai notar, eu não sei, o Rodrigo está fazendo o curso lá do Mileta, mas a tendência é que ter todos esses caminhos bem definidos. E aí, o pregador, muitas vezes, fica preso àquele formato, e aí ele se torna muito maçante, porque ele está preso àquela estrutura, né? Ele não consegue sair daquele campo, ele fica ali meio preso naquele formato. Então, ele sabe que para começar o sermão ele tem que iniciar com uma introdução, depois ele vai ter uma proposição, que é uma ideia central, que a ideia-chave. Mesmo que ele não fale isso no sermão, mas ele vai ter uma palavra-chave, ele vai ter uma ideia central. Então, todos esses aspectos, o que o Larsen está dizendo é que, ao invés de nós ignorarmos isso, essas ferramentas, dessa maneira, nós podemos, ao invés de sermos como um rio que sai serpenteando para tudo que é lado, ele diz que o sermão pode ser como uma árvore, né? No sentido de que ela tem um tronco bem definido, então você sabe de onde está saindo, e tem as suas ramificações. Mas você sabe de onde está saindo tudo isso, né? Não é uma coisa que vai surgir espontaneamente no meio do sermão. Então, uma primeira recomendação, talvez aqui o Larsen nos ajude na hora de pormos em prática o nosso exercício de expor, né, de exposição da Bíblia, talvez o que ele esteja nos ajudando aqui seja mais flexível, né? O mais que nós gostemos ou estejamos limitados a certas estruturas, sejam estruturas no sermão, sejam estruturas na própria liturgia da igreja, busque sempre, no seu discurso, na sua fala, ser, claro, o mais bíblico possível, mas busque também desenvolver uma postura e um jeito de conduzir o texto menos rígido, menos, né, aquela coisa ali meio paradona, que às vezes não sai do campo, ou diz muito, informa muito, mas não aquece o coração de ninguém. Então, isso é importante. Eu achei muito interessante
o texto do Larsa, eu até grifei algumas coisas. Eu achei muito legal quando ele diz assim: o sermão também deve ter em vista um destino ao contrário da flecha atirada ao ar. Então, ele diz assim, olha, o sermão também deve ter em vista um destino ao contrário da flecha atirada ao ar. Ela cai na terra, não sei aonde. E aí, o Clovis Campbell costumava dizer que o sermão deveria ser como uma jornada. Né? Como uma jornada. Você começa, viaja e chega. Então, ele diz assim, o sermão não precisa ser como uma flecha, que você lança e não sabe onde ela vai cair. Mas ele pode ser como uma jornada. Ele tem uma saída, tem uma viagem e tem uma chegada. Certo? Então, é muito interessante. Isso vale para tudo. Isso vale para o estudo bíblico, isso vale para a mensagem, isso vale para qualquer coisa que nós estejamos fazendo relacionado às Escrituras. Professor, Oi? uma coisa que eu tenho tentado fazer aí nessa minha caminhada, que é muito nova ainda, mas assim, eu acho que são fases que a gente vai passando, né? Quando a gente inicia, a minha primeira fase foi escrever o meu sermão todinho. Então eu escrevia lá, digitava todo o sermão. Depois mesmo digitando, aquele sermão que era maior, eu precisava colocar muita coisa, ele começou a diminuir. Eu não precisava, mesmo escrevendo, colocar tanta coisa. E recentemente eu comecei a fazer alguns testes de diminuir ainda mais. Assim, eu crio uma estrutura, né? Mas eu não escrevo tanto, porque quanto menos eu escrever, mais eu consigo desenvolver. E aí eu consegui fazendo isso aí, ver que eu posso quebrar justamente algumas estruturas como essa, né? Eu posso estar aplicando mais, porque no meio que na hora que você está ali e a sua mente está trabalhando, ela não está lendo mais, ela está trabalhando, você lembra de uma aplicação, de uma coisa, então você começa a aplicar mais o texto nesses momentos. E aí eu comecei a ver que dá para fazer isso aí. Lógico, também identifiquei que você só consegue fazer isso aí, né, assim, fazer isso quando você faz um bom estudo do texto, né? Você se dedica àquele estudo e aquilo tudo já está na sua mente. De uma certa forma, o sermão já está completamente formado. E aquilo ali ele vai te dando um norte, um caminho, uma diretriz. Mas eu consegui ir reduzindo isso, aplicar mais o texto e assim quebrar algumas regrinhas, assim, não fugindo de uma estrutura por completo. A gente não está livre, né? Mas a gente pode brincar um pouco nisso aí e também conhecendo o nosso público, né? Por exemplo, lá na igreja eu tenho um público que ele entrou no evangelho praticamente todos comigo. Então, assim, quem doutrina eles sou eu. Então, eles não têm tanto conhecimento de fora. Então, o que eu pregar para eles geralmente vai estar bom, né? Então, eu consegui ter um pouco disso daí. Estou brincando um pouquinho, estou gostando pra caramba. Acho que tem sido bem legal esse tempo aí. Show de bola. Essa habilidade que a gente vai adquirindo com o tempo, ela é interessante. Geralmente, eu não escrevo tudo o que eu falo. Tem mensagens que eu decido escrever tudo, digito literalmente tudo. Mas aí tem uma questão. Não é... Eu conheço pregadores que eles escrevem todo o seu sermão. Palavra por palavra, pensamento por pensamento. Tudo que ele quer dizer, ele escreve. Está lá escrito. Né? Mas é interessante, você não percebe, você não nota. Na hora que ele está fazendo a exposição. Você não consegue perceber. Talvez porque alguns conseguem memorizar, especialmente as partes principais do seu texto. E existe uma questão que é muito importante, que é a comunicação com as pessoas, né? O Will Smith vai falar isso naquele textozinho que eu passei para vocês. Ele vai dizer que quanto mais coisa você tem para ler no sermão, menos contato visual você tem com o público. Mas você fica
preso ao papel. E existe uma coisa importante na mensagem da palavra de Deus, é essa comunicação visual com as pessoas. Né? As pessoas precisam saber que você está falando com elas, que elas estão prestando atenção no que você está falando. Então, olhar para as pessoas é importante. Olha, esse olhar, ele envolve a nossa capacidade de absorver o que nós estamos pregando. Quer dizer, eu sei o que é que eu estou pregando, eu entendo e compreendo as partes do sermão que eu estou pregando. Claro, por exemplo, recentemente agora, eu comecei uma outra série de mensagens. Então, assim, para mim, alguns textos que eu estou pregando, eles entraram, eu peguei a ideia principal, os tópicos principais do texto, e daí eu desenvolvi a mensagem. Então, não escrevi mais nada, só os tópicos eu já tinha estudado, já sabia o que eu queria dizer a respeito do que eu queria falar. Importante que não deixar que a quantidade mínima de recurso visual que você tem ali, de conteúdo que você escreveu, não lhe distancie do texto, né? Não lhe distancie da sua ideia, porque há essa tentação. Você está lá, preparou seu sermão, você sabe o que você vai falar, mas você não escreveu tudo, evidentemente. Naquela hora, que é a hora em que você está fora do papel, você está fora do sermão escrito, aí, de repente, você resolve, né, dar uma viajada lá para outros lugares. E o problema é o seguinte, é que tem gente que vai e não volta mais. Né? E aí, meu amigo, ele esculhambou tudo. Então, saber que eu posso, né, botar o pé ali, dar uma olhada ali, mas eu logo, imediatamente, sou tomado de volta. Oi. Professor, assim, a gente observa, a gente não pode ser engessado, realmente. A comunicação, essa comunicação corporal é importante, porque tanto dá feedback, como também há uma transmissão ali, o público que está ali ouvindo, na sua expressão corporal, ele pensa, não, esse texto é uma verdade na vida dele, está vendo aquilo ali tudo, é muito importante. Mas eu queria falar nesse ponto último aí que o senhor falou, que às vezes a gente observa isso. Determinados textos, né, o texto às vezes não é, a perícope não é muito grande, mas ela pode conter temas secundários que estão ali atrelados ao tema principal daquela perícope. E, às vezes, nessa hora que o senhor falou da viajada, às vezes, inicia-se na leitura do texto, vai começar a expor o texto sequencialmente ali, aí chega num assunto secundário e o texto não está falando sobre aquele assunto. Tocou ali no assunto, tal, mas o assunto principal não é aquilo. Aí a pessoa vai embora nesse assunto, aí sai do texto, aí começa, aí perde, às vezes, 10, 15 minutos falando sobre um assunto que ele não é o assunto principal, apesar de ser um assunto muito importante e tal. Mas aí, quando a pessoa volta, já está praticamente na hora de encerrar a mensagem, aí tocou correria e o assunto principal do texto não foi trabalhado. Então, esse é um perigo, às vezes, da gente, se a gente não tiver uma certa prática, de não estar ali atento a, no mínimo, uma estrutura, um esboçozinho ali, né? Verdade. E tem uma coisa, viu, professor, que eu consegui também, assim, a gente usa, pelo menos eu não escrevo à mão, né? Eu escrevo, eu digito. E uma coisa que eu consegui formar também, assim, formatar na minha mente, foi assim, eu uso o estreito, né, lá na escrita do Word, Arial 14, né, que eu uso o tablet também, eu não imprimo, então ali fica uma fonte boa para mim. E eu sei, para que eu tenha um sermão de 30, 40 minutos com desenvolvimento meu, a quantidade de páginas que eu preciso ter. Então, se eu tiver 2 páginas, se eu tiver 3 páginas preparadas ali, dentro daquela formatação, eu sei o tempo e já é normal. Eu nunca olhei para o relógio, mas nunca ultrapassei esse limite de 30 a 40 minutos no meu sermão. Então, assim, eu consegui naturalmente formatar isso, isso é uma coisa que eu já sei. Então, quando eu estou escrevendo,
eu digo, ó, se eu for passar dali, rapaz, esse texto vai ficar grande, eu preciso rever aqui algumas coisas. Então, eu já vou dando umas poldadas ali, realinhando e tal. Isso também, consegui formatar isso aí, foi muito legal. E eu já sei o que é que eu vou pregar e eu não consigo, eu não fujo daquilo ali. Isso é importante porque na hora em que você está fazendo os trâmites finais, você vai saber aquilo que não vai servir, aquilo que pode ser descartado, não precisa ser falado, e você vai enxugando as coisas. Você vai arrumando tudo direitinho de um jeito que você não tenha mais dor de cabeça, deixou de falar alguma coisa ou falou alguma coisa que não precisava ser falado. Então, pega o que é principal e coloca lá. Eu gostei do que o Larsen falou aqui, quando ele fala da nova homilética, né? E ele diz que tem um autor que ele está comentando aqui, ele se chama Buttrick, ele diz assim, que esse autor ele faz a seguinte observação. Ele propõe que, em vez de falar de pontos do sermão, devemos pensar em movimentos. E aí ele está falando muito, não só da estética, mas da maneira como o sermão é transmitido, né? Então, o simples fato de citarmos essa metáfora já nos dá uma ideia de fluidez. Em vez de termos um esboço, temos um plano. E, ao contrário da proposição, temos a intenção. Né? É muito interessante isso. Então, veja bem, ele não vê o texto, o esboço, o sermão, ele não vê como pontos, ele diz assim, não vejo como pontos, mas como movimentos. Quer dizer, o meu texto, que é aquilo que eu estou transmitindo para as pessoas, ele segue um movimento, né? O simples fato de citarmos essa metáfora, ele já nos dá uma ideia de fluidez. Então, nós não estamos falando de algo estático, de algo parado, mas de algo que vai fluindo. Então, é uma ascendência. Lembra-se que na homilética tem aquela história do clímax, do final, você tem que alcançar aquele momento, pronto. A ideia aqui é mais ou menos, ela é fluidez e ela vai alcançando um determinado ponto. Então, em vez de termos um esboço, nós temos um plano. E, ao contrário da proposição, nós temos uma intenção. É interessante, eu acho isso aqui legal, apesar de que isso aqui faz parte da chamada nova homilética, né? Aquela homilética que ela critica um pouco as estruturas, mas é uma forma de estrutura. Agora, mas seria mais ou menos assim, às vezes a gente está no sermão lá no meio do tópico, diz assim, primeiro, né, e aí vai dois, aí vai ali citando aqui. Seria discorrer direto, entrando nos assuntos, como que fosse fluindo. Seria mais ou menos isso? Isso, você vai conectando os pontos. Então, você não precisa transformar os pontos em proposições, mas em, como ele chama aqui, em intenção. Então, você sai de uma proposição para outra, conectando elas. Né? Então, você não precisa ficar ali como que fazendo paradas em parada de ônibus, parada 1, parada 2. Não, você vai fluindo, você vai deixando com que as ideias elas vão chegando. Ora, ele está fazendo uma defesa da estrutura, mas ele está dizendo que a estrutura precisa ser repensada. Ela não precisa ser estática, aristotélica, como ele diz aqui. Ela pode ser fluida, né? Ela pode ter esse papel fluido. E eu achei muito legal isso aqui. Eu vou estar imprimindo isso e eu passo para vocês, vocês vão ter isso aqui. Ora, quanto àquilo que o Marcos estava falando, vai ter um capítulo aqui nesse livro, eu também vou estar passando para vocês um capítulo dele,
que é o do Russell Shedd, né? Palavra Viva. Esse livro ele vai ter um capítulo exatamente sobre o texto bíblico, né? Sobre como você meditar, pensar no texto, é o próximo tópico que nós vamos estar abordando aqui. Que é esse, né? A escolha do texto. Então, ele vai ter, no capítulo 5 desse livro, ele vai ter meditando sobre o texto e buscando a mensagem. Talvez uma questão que a gente precise pensar aqui seja o seguinte: como nós escolhemos o texto que nós vamos pregar? Aí vai depender muito, né? Primeiro vai depender de como você está fazendo a seleção das mensagens que você vai estar pregando. Se isso é feito de modo... se isso tem sido feito, se você tem escolhido a partir de uma série de mensagens que você está pregando, se essa série ela é temática, mesmo que você faça a exposição do texto, mas a série é em si temática, se a série é uma série de textos, de livros bíblicos. Então, tem alguns autores, eu vou estar, por sinal, a gente vai estar utilizando ele também, mas, por exemplo, você pega esse autor aqui desse livro, Prega a Palavra, que é daquele pessoal de Atibaia, que prega a palavra, né? Se você pegar esse livro aqui e for ler ele, então, Passos para a Pregação Expositiva. Esse pessoal aqui, eles vão dizer o seguinte: olha, só existe um tipo de mensagem que é expositiva e só faz sentido você pregar livros da Bíblia. Então, ele parte da ideia de que a Bíblia tem que ser pregada toda, né? Então, você escolhe livros para fazer séries de mensagens. Eu acredito que nem sempre você precisa agir dessa forma. Você pode, sim, ter mensagens que sejam mensagens expositivas, mas a partir de temas. Um cara que eu escuto muito, que é muito bom nisso, é o Ricardo Agreste, da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. O Ricardo Agreste ele é muito bom, porque ele é presbiteriano, ele é um cara sério, né? Faz parte dessa escola de mensagens e tudo mais, mas você vai olhar o método dele, é muito diferente dos métodos que nós conhecemos. Mas ele prega expositivamente. Ele pega o texto e ele expõe o texto. Só que ele não expõe num método de discurso como nós conhecemos, né? Esse método, como é que a gente chama? De plenária, né? Esse formato. Então, como é que ele prega? Ele trabalha muito com PowerPoint, mas você percebe que existe uma sequência lógica dentro do que ele está falando, e você vê que é expositivo porque ele escolheu um determinado parágrafo da Bíblia e começa a expor esse texto. Então, apesar desse pessoal ter uma preocupação muito grande com o formato, a maneira como nós vamos ler o texto bíblico, né? A maneira como nós vamos nos aproximar do texto, e a preocupação que eles têm de que o texto seja pregado expositivamente, seja pregado livros inteiros. Nós acreditamos que isso pode ser flexibilizado, sim, necessariamente você não precisa estar pregando livro por livro. Você consegue, sim, de repente, ter uma série de mensagens que você está pensando em determinado assunto, que você vai lembrar, e Deus vai lhe lembrar de textos importantes que tratem desse assunto. Tá bom? Então, assim, é aquela história. Assim, é a mania que o pessoal tem de
de engessar Deus o seu trabalho, de engessar Deus e a arte da mensagem dentro de um aspecto apenas. Mas, ora, eu acho que o primeiro aspecto, levando-se em conta e resolvendo essa questão de que você não precisa pregar num livro específico da Bíblia, né, ou pregar só livros, acho que um grande desafio é escolher o texto. Né? Depois que você escolhe o texto, eu acho que cada um tem o seu jeito de decidir isso, como faz, né? Se está fazendo uma exposição de um livro inteiro, ou se está fazendo a exposição de um tema específico. É muito importante que, para a escolha do texto bíblico, você tenha, de fato, uma dedicação e um tempo de intimidade com o Senhor. Né? Então, assim, é muito importante isso. Texto bíblico, ele é o principal. E aí, gente, o Russell Shedd, nesse livro Viva, né, Palavra Viva, ele diz uma coisa interessante demais. Ele conta uma história de um determinado mestre que leva um aluno para aprender algumas coisas e aí ele coloca um peixe para esse aluno observar. Ele assim, observe esse peixe. Ele diz que ele passa horas e o menino está lá observando o peixe e ele diz: e aí foi o que você encontrou? E ele, como o menino, diz o que foi que viu. E aí ele começa a observar mais. Aí ele diz: olha, não passa só um dia, passa 2, 3 dias observando. Essa história que ele conta é para chegar à seguinte conclusão. Talvez o exercício mais importante na preparação de um sermão é o tempo que você dedica lendo, relendo e relendo o texto que você vai pregar. Tem que internalizar isso. Esse texto tem que estar, de alguma forma, na sua mente. Os seus... o contexto anterior, o contexto posterior, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que é óbvio, mas aquilo que não é óbvio, aquilo que não consegue ser visto, aquilo que não consegue ser percebido de qualquer forma, tem que ter essa experiência da observação. Tem que pegar o texto, tem que ler ele muitas vezes. Eu garanto para você vai descobrir algumas coisas. Né? Eu ia falar mais. É interessante, né? Que assim, esse tempo que se gasta, né? Aí eu volto àquele meu assunto da semana passada, da questão dessa rotatividade de eventos em igreja e que às vezes você tem que pregar 4 vezes por semana, né? Então aí você vê como é que isso traz um prejuízo nesse aspecto de você passar, por exemplo, você vai pregar no domingo, você vai ter um estudo, ok, está preparado o estudo, mas a pregação é só no domingo. Aí você passa a semana lendo aquele texto, meditando no texto, observando o que está acontecendo na nossa realidade, que pode ser encaixado dentro desse texto para poder transmitir para a igreja isso aí. Né? E a gente entende, por exemplo, fica pensando na intenção do autor quando escreveu aquele livro ou uma carta, porque quando você está lendo o texto, esse texto está atrelado a uma intenção, um propósito geral que, às vezes, o autor escreveu. Se você perder esse propósito original lá, aí você pode até fazer uma interpretação equivocada. Né? Então, tudo isso demanda uma dedicação ao texto que, às vezes, muita gente não tem. E aí acaba sendo um relapso quase que involuntariamente. Não sei. É uma tarefa. O que aquilo na universidade a gente tinha aquela história de dizer assim, trabalhos de fôlego, né? Existe aquele trabalho que é comum, mas existe aquele trabalho que é de fôlego, que é aquele trabalho que exige mais. A mensagem é um trabalho de fôlego. Olha só, você já imaginou se todo pregador
ele tivesse realmente a preocupação de registrar tudo aquilo que ele estuda, produzir bons sermões a partir do seu conhecimento, a partir do seu esforço. Você já imaginou o banco de dados e arquivos que essa pessoa teria de conteúdo bom, né? Preparado ao longo dos anos? Eu tenho uma pasta no meu computador que é só sermão, o meu sermão, a minha mensagem escrita. E aí eu boto por taxa, por série e tudo mais, e olha que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, não. Então, você pega, tem hora que eu vou lá visitar os meus sermões, que eu escrevi, tem coisa que eu refaço, eu revejo, tem coisas que eu fico pensando, cara, eu falei isso naquela época, naquele tempo, tem coisas que eu me pergunto, rapaz, como é que eu tenho coragem de dizer isso? Né? Então, esse registro, ele ajuda a gente a melhorar aquilo que a gente já pensou, a gente já falou no passado. Então, bem importante essa questão da pessoa ter o tempo para estudar. É um trabalho de fôlego. Preparar a mensagem não pode ser apenas uma experiência simplesmente, como é que eu posso dizer, despretensiosa, né? Que acontece assim, de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu estou domingo, eu vou estar pregando, Deus vai me usar, né? Não, claro que Deus vai usar, é claro que Deus usa. Mas, por trás de tudo isso, existe a responsabilidade de falarmos a verdade. E a verdade só pode ser dita, né, quando ela é feita de maneira correta. Eu me lembrei agora aqui, eu não sei se foi um curso que eu fiz, mas eu me lembro que alguém disse assim, tem gente que vai pregar e diz assim, quando eu chegar lá, Deus vai revelar, Deus vai me usar, Deus vai me dizer. Aí o irmão está lá e abre a Bíblia, né? E começa a ler o texto. Aí ele, por exemplo, ele está lendo lá um texto que eu uso muito como exemplo. Aí está lá usando a versão dele, uma versão antiga. Aí ele está lá lendo Hebreus, aí lá em Hebreus diz assim, levemos para fora dos portões o seu vitupério. Aí alguém pergunta, pastor, o que é vitupério? Rapaz, eu vou dizer para você. Se Deus usa ele ali, deveria usar ele para dizer o que é vitupério, né? Mas não usa. Entendeu? Você entende? Então, esse negócio não funciona muito bem. Deus vai me usar para dizer a sua palavra e que eu... Tá, tudo bem. Deus usa. Mas se Deus usa dessa forma que a gente está, dessa forma que a pessoa está dizendo, então é claro que Deus vai usar ele para dizer quais são as palavras do português que não são mais usadas e que ninguém entende mais. Não é? Então, às vezes eu fico olhando o pessoal, tem essas coisas, e, cara, não faz sentido nenhum isso. Concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? Eu passei o culto todinho pensando que seria essa palavra. O resto que ele falou tudo no... Pois é. Depois que o senhor falou, fiquei meditando nessa palavra, concupiscência. Aí o bom é que concupiscência é desejo. Só que essa palavra, ela tanto aparece positivo como negativamente no Novo Testamento. É a mesma palavra, desejo. Né? Só que um é desejo para o que é ruim. Então, aí o cara vai dizer que todo tipo de desejo é ruim. Não, está errado. Não estudou direito, não fez o dever de casa. Então, são essas questões que devem ser observadas. Né? Há quem diga que o apóstolo Paulo
O apóstolo Paulo era um homem extremamente estudioso, era um homem que dá muito, mas muito importante, uma pessoa para a sua época, para o seu tempo. Era um cara que tinha cidadania romana, era judeu, conhecia as línguas faladas na época, tinha, né, esse aporte jurídico, que era o fato de ser um cidadão romano. Era um cara que tinha um conhecimento de filosofia muito grande. Há quem diga até mesmo que Paulo manteve, trocou cartas, se não me engano, com Sêneca, não é isso, um dos filósofos da época. Então, vejam só, se esse homem de Deus, eles eram homens preocupados com o estudo e com o aprendizado da palavra, às vezes eu fico imaginando o que é que faz que nós, ou de nós, sermos menos, né? Então, estudar a Bíblia é importante, requer de nós essa dedicação. Agora, a observação, ela é um exercício que deve ser feito antes de você procurar qualquer outra ferramenta. Antes de procurar comentário bíblico, antes de procurar texto original, quer dizer, ler. Se souber o texto original, você vai para o texto original. Mas a maioria de nós não temos acesso a tudo isso. Então, o que é que a gente faz? Vai ler o texto. Vai ler uma versão, lê outra versão, lê outra versão, lê outra, mas vai lendo. Vai entendendo e anotando. Nesse livro, acho que é nesse livro aqui, que é um capítulo, o próximo slide é sobre isso, é sobre parágrafo, ele vai dizer o seguinte, que um exercício bom que você pode fazer quando você vai estudar um parágrafo ou um capítulo da Bíblia, é você pegar o seguinte, você pega todos aqueles temas feitos pelo tradutor, né? Você vê lá, não tem, né? O editor coloca uns temazinhos, aqueles temas não é o texto original. Aqueles temas ali foi colocado só para ajudar a entender, né, a linha de pensamento do autor e tudo mais. Aí ele sugere o quê? Você pega uma folha e numa folha você divide no meio, você divide ela ao meio, no canto esquerdo você coloca aquele título com o capítulo, respectivo versículo, e aí coloque todos aquelas ideias, né? Aqueles cabeçalhozinhos, você coloca todos eles de um lado. Depois, você, na mesma folha do outro lado, do lado direito, você tente escrever aquilo que você entendeu, a sua ideia. Tem coisas que você vai concordar com o editor, mas tem coisas que você vai pensar ou diferente, ou com palavras diferentes. Ele diz que é um exercício interessante na hora de você fazer essa observação. Mas isso é para parágrafo, daqui a pouco a gente vai para lá. Ora, nesse ponto da escolha do texto, né, ele diz, olha, procure a lição central do texto. O que ele diz? Qual é a lição central? Medite no texto. Isso pode ajudá-lo a encontrar a proposição que sintetiza o ensino central da passagem. Ou, de acordo com o autor que nós vimos anteriormente, qual é a intenção desse texto, né? O que ele deseja, mais do que uma proposição, o que ele deseja? Ele diz, olha, meditar, e aí é uma citação de um autor aqui, ele diz assim, meditar é remoer o texto, né? E deve proporcionar o que Robson chama de grande ideia. Então, meditar é remoer o texto. Remoer. Está lá, tentando entender o que ele quer dizer. E a proposição ou a intenção pode ser o coração do sermão. Então, eu sei que eu preciso meditar, eu preciso encontrar a lição central desse texto, que é a sua intenção, né? E, por fim, ele diz assim, olha, faça um bom trabalho de observação.
faça um bom trabalho de observação. Observe o texto. Veja, leia, releia, até que isso se torne algo fácil de entender. Mas vamos lá. Se você escolher um texto, o ideal é que você trabalhe com os parágrafos, certo? Com os parágrafos. Não caia, evite pregar a partir de um versículo apenas. Evite. Porque a tendência é a gente não respeitar o contexto. É uma tendência. Tem como, sim, claro. Você quer pegar uma ideia principal, talvez um único versículo, às vezes acontece. Um único versículo, ele é uma ideia principal. Isso acontece muito em Provérbios. Muito em Provérbios. Principalmente quando diz, né? Por exemplo, você vê, cada versículo é um provérbio. A partir, não sei se é do capítulo 7, ele começa a fazer essa divisão. Mas, sempre busque os parágrafos, os períodos. Sempre procure saber qual é a ideia central daquele autor. Lembrando o seguinte, procure uma Bíblia que esteja dividida em parágrafos, tá bom? Então, tem Bíblias que o próprio formato dela já é em parágrafos. Bíblias que não têm o seu formato, a sua estrutura em parágrafos, todo parágrafo ela vai começar com uma letra mais escura. Toda vez que ela começa com a letra mais escura, ela vai começar um parágrafo. Se não, é aquelas que realmente tem os versículos no meio. A NVI é assim. A NVI é toda nesse formato. Por que é importante você pegar os parágrafos? Porque ali você tem blocos de ideias. Então, tem uma ideia principal ali dentro. E essa ideia é o que é onde eu vou me agarrar. É o que eu estou preocupado. Entendeu? Por isso que esse pessoal que insiste muito em mensagens positivas, eles vão dizer que é o próprio texto que fornece para você as ideias, nunca o contrário. Então, você nunca chega com um tema para procurar na Bíblia. A Bíblia fornece o tema. Em parte, eles têm razão nisso. Porque, às vezes, você vai com uma ideia, você está com uma ideia, está com um tema na sua cabeça. Aí, de uma hora para outra, aí você escolhe o texto. Quando você abre o texto e compara aquilo que você está lendo com a sua ideia, com aquilo que você pensou, aí você descobre que não tem nada a ver. Assim, puxa vida, rapaz, olha só. E aí, aquela história, ou você é honesto e vai procurar outro texto, ou insiste, né, com uma ideia do que o texto não está dizendo. Então, é muito, gente, muito importante fazermos começarmos o nosso trabalho identificando os parágrafos. Né? A ideia principal, o que é que ele está dizendo, o que está dizendo, é a história de quem, por quê, onde, como, né? As ideias bem preliminares. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, né? E aí vai, as perguntas, elas são as mais diversas possíveis, porque é um exercício bom você fazer pergunta ao texto. Pergunte lá. Isso aqui, e isso aqui. Né? Por que isso? Por que essa situação? Por que essa referência a esse lugar? Então, isso exige da gente um trabalho mais forçado. Tá bom? Então, qual é a nossa intenção? É a de conduzir, né,
o aluno, conduzir o público, a quem está ali ouvindo, quem está ali assistindo, a ter uma compreensão clara daquele texto que você está falando. Gente, eu acho que não tem coisa mais satisfatória do que você sentar no banco de uma igreja e ouvir uma mensagem coerente, aonde existe nexo a aquilo que aconteceu no passado, conectando com o presente, né? E aí você ouvir uma boa explanação, que não vai ficar perdendo tempo com contextos históricos, com geografia, mas que faz com que esse texto chegue até a nossa vida, a nossa experiência, conecte isso com a nossa vida, mas eu não saia sabendo menos do que quando eu entrei, pelo contrário. Então, toda vez que alguém, você termina de pregar e durante a semana a pessoa diz, pastor, eu abri aquele texto, impressionante, porque eu nunca tinha observado aquilo, eu nunca tinha entendido exatamente o que aquele texto queria dizer. Então, é muito importante existir essa preocupação com a maneira e a forma como você vai escolher a forma de pregar. Então, vamos lá. Se a gente tivesse que esboçar tudo isso aqui, diríamos o seguinte: o trabalho, o exercício, o trabalho de pregar, que aí, olha, só lembrando a vocês uma coisa. Por que é trabalho de fôlego? Por que é um trabalho árduo? É um trabalho que dá trabalho. Porque numa mensagem expositiva está envolvido, olha só, está envolvido teologia bíblica, exegese, teologia bíblica, exegese, homilética, hermenêutica. Veja só, olha a quantidade de disciplina que envolve preparar um sermão, né? Então, diante disso, diante dessa tarefa árdua, como é que eu esboço essa aula de hoje? Você, como um bom pregador, começa sua tarefa de joelho, colocando diante do Senhor sua vida, pedindo ao Senhor orientação para que essa mensagem, essa exposição, ela de fato alcance o coração das pessoas, e também rogando a Ele que lhe dê a condição de ter um texto bíblico coerente. Se você não tem, né? Se você está pregando um livro, então você já vai ter isso pronto. Nessa caminhada de oração, você vai descobrir, né, que existe uma forma criativa de se expressar, de expor o texto, você vai utilizar isso, né? Se você não tem um texto bíblico, então você vai, sob a orientação do Espírito de Deus, escolher o seu texto bíblico para que você pregue ele, né, com a autoridade que se deve pregar, né? Então, você vai buscar o texto. Finalmente, você vai dedicar tempo ao parágrafo. Então, para um bom sermão expositivo, e o Novo Testamento, vocês sabem muito bem que exige da gente uma atividade mais árdua, né? Apesar de terem poucos livros, mas você sabe a quantidade de conteúdo para se refletir no Novo Testamento e como se conectam essas ideias,
aquilo que Paulo fala, que se conecta com Hebreus, que se conecta com Tiago, e aí vai. Né? Então, não se esqueçam disso. Então, vamos dizer assim, para início de trabalho, o que é que você vai precisar fazer? Ter um texto bíblico e saber qual é o seu campo de atuação nesse texto bíblico. Né? Se vai ser um parágrafo, se vai ser 2 parágrafos, se vai ser um capítulo, né? Como é que vai ser? Se é uma série de livros, como é que você vai começar? Se você vai perder ou vai não muito tempo estudando contexto histórico, e aí vai. Mas o primeiro passo é texto e delimitação. Qual é o meu campo de atuação na hora de fazer essa exposição. Então, gente, vamos assim dizer que essa é a tarefa essa tarefa preliminar, né, para uma exposição bíblica razoável, né, para que você já comece a ter tranquilidade, tá em paz, e aí você começar a trabalhar. Pode acontecer que no meio do sermão, no meio do sermão não, mas no meio do trabalho, no meio dos seus estudos, você acabe descobrindo que aquele texto, principalmente se você o buscou a partir de uma ideia que você estava tendo, de repente aquele texto não está lhe ajudando muito, não está dizendo aquilo que você queria que ele dissesse, então muitas vezes você vai ter que parar e vai ter que refazer ou procurar outro texto para poder caminhar. Mas essa é a atividade do pregador, daquele que vai ensinar a palavra de Deus, aquele que vai estudar. Ele está estudando, está ensinando, está transmitindo a palavra de Deus. De forma que, quando terminar seu sermão, o seu membro, sua ovelha, olhe e diga assim, entendi e compreendi. Né? Aquilo que foi dito. Entendi a palavra do Senhor. Entendi e compreendi como ela foi transmitida. Essa é a atividade, vamos dizer assim, preliminar para início de conversa. Eu sugiro a vocês que vocês já comecem a pensar em algo, em um texto bíblico, em que sirva de exercício para vocês. Então, o que é que eu aconselho a vocês essa semana? Escolha um texto bíblico. Depois que escolher o texto bíblico, vocês podem já delimitar o espaço aonde vocês vão falar. O ideal é que evitem que sejam textos muito grandes, porque quanto maior, mais exigência vai ser para que vocês possam trabalhar, né? Então, mais tempo. Então, evitem isso. Tentem escolher um texto que seja objetivo, né? E eu acho que a partir daí vocês vão conseguir trabalhar de maneira legal essa atividade. Então, vamos lá. Primeira semana, ou, na verdade, quarta aula é o início da nossa atividade prática. Para essa semana, vocês têm uma tarefa. Escolher o capítulo, escolher um texto que vocês vão pregar, né? O texto que vocês vão pregar. E também qual a delimitação desse texto. Aonde é que vocês querem trabalhar. Semana que vem, antes de começarmos a aula, vocês já vão me dizer se já conseguiram fazer isso. Tá bom? Então, não vão apresentar nada, não vão escrever nada, mas vocês já vão me dizer se já conseguiram encontrar o texto. Ok? Entendido? Vamos lá. Tem alguma pergunta, alguma observação que vocês gostariam de fazer? Façam agora. Por favor.
só para tirar uma dúvida. A ideia é que vai ser designada as últimas aulas para que a gente possa fazer aqui mesmo essa apresentação. A gente vai expor um texto aqui, tá certo? Exatamente. É isso. Então, aí o senhor tinha falado no tempo. Provavelmente vocês vão ter o quê? De 10 a 15 minutos para fazer essa apresentação. Viu? Ok. 10 a 15 minutos. Então, eu posso perguntar... Existem textos que são perícopes maiores, né? Sim. Por exemplo, parábolas. Por exemplo, tem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do bom samaritano, mas o texto é um texto grande, relativamente grande. Se eu for expor todo aquele texto, do versículo 25 de Lucas 10 até o 37, provavelmente ou eu vou correr com esse tempo aí de 15 minutos. Dentro desse texto maior, eu posso separar um trecho, um parágrafo ali para expor apenas aquela parte, ou é perigoso? Veja, toda parábola ela é a tentativa de explicar alguma coisa maior. Claro, quanto maior. Às vezes você tem uma parábola muito grande. Se você pegar, por exemplo, a do semeador, é um texto grande e tudo mais, mas ele está explicando uma coisa muito básica ali. Entendeu? Você sabe o que ele está explicando de maneira clara. Apesar de que, às vezes, não fica tão claro assim quando as pessoas vão fazer a interpretação. Ora, o que você precisa, na hora de delimitar o que você vai falar, é se, mesmo que você tenha... Porque é o seguinte, você até pode fazer um sermão que dure 30 minutos, certo? Você pode até fazer um sermão que dure 30 minutos. Mas quando der 15 minutos, você vai parar. Entendeu? Então, cuidado para que 15 minutos não seja só introdução. Né? Então, lá. É um perigo. Eu tenho um colega meu, a gente brinca muito com ele. Porque, rapaz, eu conheço um monte. A introdução dele às vezes ele passa 20 minutos só na introdução. Aí a gente brinca com ele, vamos, pelo amor de Deus, tanta introdução é essa? Mano? Ainda diz assim, ainda estou introduzindo, né, pastor? Aí, que é para matar o povo de vez. Né? Para matar, né? Você quer ver um produção longa. Você quer ver o povo que está desesperado, é quando o pregador... Por isso que o pessoal diz, olha, tem que ser fluido. É quando o pregador começa. Aí, ponto 1, aí 20 minutos. Ponto 2, aí passa mais 20, mais ponto 3. Aí, se disser o 4... Né? Aí ele começa, para concluir, concluindo, irmãos, finalmente queremos concluir. Meu amigo, é brincadeira, né? E quando está pregando expositivamente, por exemplo, um livro e tal, aí a pessoa olha, chegou, vai pregar e olha e fala assim, ó, aí fica pensando lá ele irmão não estava domingo passado, isso não estava. Irmãos, para dar uma pincelada no que nós falamos domingo passado, aí começa. Aí 20 minutos ali dando a pincelada, praticamente ele prega tudo de novo, e depois ele passa para a introdução do que ele vai falar naquele dia. Aí é desastre na certa. Quando o povo começa a olhar para o relógio, e a pessoa não está nem na metade do sermão, daqui a pouco ele fala assim, ou ele desiste e fala assim, domingo a gente continua no texto, ou ele fala assim, olha, vamos parando por aqui, porque a hora já... Aí, pela metade do sermão, sem nexo, começou, não terminou, é uma confusão danada. Então, a introdução é um perigo, hein? Então, é a casca de banana... Então já sabe, né? Prepare-se. Já sabe, né, Marco? Né? Não, normalmente... Tô brincando. Tô tirando onda com ele. Não, graças a Deus não tem esse perigo, né? Mas eu conheço muita gente boa que... Professor... Tem gente que gosta de falar.
é saber sintetizar as coisas. Lembrando o seguinte, gente, eu não vou dar a ideia da Avaliação. mensagem, não é analisar a performance, né? É realmente saber, escolher um bom texto, conseguiu dar captar a ideia principal do texto, é mais ou menos isso. Então, fiquem tranquilos, mas lembre-se que a gente vai ter que limitar o tempo. Então, é 15 minutos no máximo para que vocês possam fazer a apresentação do texto de vocês. Se for tendo dúvida ao longo do caminho, a gente vai tirando as dúvidas, mas a ideia é caminhar. O primeiro passo é escolher o texto bíblico e delimitar qual é o meu, né, aonde eu quero ser uma parábola, se eu vou falar a parábola toda, ou se vai ser só... Possa ser que aconteça de você falar, de você pegar uma parábola, mas ao invés de você ler o texto todo, ler a parte, de repente, central, principal, ou fazer um comentário, enfim, né? Vai ser com vocês aí e a gente vai estar tirando as dúvidas na medida do possível. Beleza? Mais alguma dúvida? O senhor disse que a Bíblia NVI é a que tem divisão dos parágrafos? Foi isso que você falou? Dê a dica aí para a gente aí. Ó, NVI, deixa eu ver aqui, só uma coisa. Essa Bíblia aqui... Mas essa dica que você deu aí já vale de muita coisa, porque toda a Bíblia tem aquele começo com os pontinhos pretos aqui, mais escuro negro, né? Então, o parágrafo começa sempre ali e o outro começa na próxima letra ou número que tiver em negrito. A minha, que é a Shed, geralmente é nos números, né? No versículo. O número do versículo é negrito. Exato. Se você quiser uma estrutura de texto mesmo, que não seja daqueles versículos perfilados, que seja um parágrafo dentro de cada capítulo, a NVI ela vem assim. Se sua Bíblia não for assim, você observe que toda vez que aparecer a primeira letra, geralmente maiúscula, toda pretinha, destacada, porque ela é o início de parágrafo. Né? É uma forma que eles encontraram de resolver essa questão. Tá bom? Ok, certo. Qualquer o senhor dúvida... falando isso, me lembrando de algumas Bíblias que eu já vi, acho que a mensagem, não é? Parece que ela não tem. É porque, na verdade, a mensagem eu tenho, ela está aqui embaixo. A mensagem do Jenny Pearson, muito interessante, é uma parábola. Então, olha, algumas Bíblias que eu não recomendo vocês utilizarem para pregar, para fazer estudo de sermão. A mensagem é muito interessante, mas ela é geralmente um complemento, é algo para você ir depois pegar algumas ideias, porque ela já tem interpretação em si, ele já faz isso. A mensagem, a nova linguagem de hoje, né? Já você vê isso. A Bíblia Viva, Sim. deixa eu ver aqui, alguma versão paráfrase hoje. Eu saiba, são essas principais que são mais usadas hoje. Não sei se vocês conhecem alguma outra paráfrase aqui em português, mas essas são as que mais comuns. A Bíblia Viva, a linguagem de hoje e a mensagem. São bem interessantes, mas elas servem como material de apoio, mas não como seu texto base, seu texto principal. Seu texto principal vai estar girando entre. Aí a minha sugestão é entre a Revista Atualizada, a ARA, né? Almeida Revista Atualizada, NVI, que já ganhou um status de boa tradução. Eu usava muito, até um tempo atrás, até alguns meses atrás, a minha Bíblia era a Almeida século XXI, que tem uma versão bem legal, mas aí eu comecei a mudar porque eu fui pregar um texto e eu estava dando uma aula e eu descobri
algumas diferenças em relação ao NVI. Aí eu... A Nova Almeida, né? Agora tem a Nova Almeida também. Né? Mas a Nova Almeida... Sim, a Nova Almeida. Eu acho que a Nova Almeida atualizada. É a correção, não. É a revisão da revista atualizada, né? Isso. Pronto. Então, são versões mais confiáveis, vamos dizer assim, que vale a pena você tentar e usá-las para estudar. Tá bom? Okay. Então, esses são as traduções mais confiáveis. Okay. Quando eu falo que a Amazon é top, aí, ó, é rápido, hein? Já chegou, foi? É rapidinho, Marcos. Uma semana. Aí, ó, eu aproveitei para não ficar no sufoco. Para amanhã. Já está no grego, é o Lex do grego. Rapaz, a Amazon está com um negócio legal, porque eles estão fazendo a distribuição daqui de Recife. É? Livro. Isso chega rápido. Viu? Tá saindo chega muito rápido. Isso chega rápido. Aí chega rapidinho agora. Eu estou com 2 livros e já saiu, já. Comprei ontem, já está vindo. Uma benção. Minha mulher que doida. Só falta me matar. É o que? Como é que é? Minha mulher quem doida, só falta me matar. Eu tenho que parar. Agora o livro chega, aí eu quero pegar lá o livro. Calma, cadê o álcool? Aí eu tenho que parar, eu tô com muito livro. Eu já querendo abrir a embalagem. Não, fica aí fora primeiro. Tira a embalagem, toma o álcool aí, limpa. Vai higienizar primeiro, depois esse negócio aqui dentro de casa. É difícil. Mas olha, Rodrigo, para livro que você não leu, a minha desculpa é a seguinte. Eu tenho um monte aqui. São muitos livros que eu não li ainda. Eu estou no plástico ainda. Aí a minha esposa diz assim, como é que você compra um livro que você não leu? Eu digo, você não entende as coisas, né? Você não entende um compulsivo por leitura. Né? Então, um compulsivo por leitura funciona assim. Um dia você está aqui, aí você entra. Aí você olha, lá está um livro, né, num saquinho, aí o livro lhe chama. É desse jeito. Desse jeito. É desse jeito. É por isso, entendeu? É o livro que lhe chama. É verdade. Eu digo assim para minha esposa, Samuel, é o seguinte, eu preciso ter esses livros ali, que eu já sei qual é o tema do livro. Então, quando eu for preparar um sermão, que eu precisar de uma coisa, eu tenho material para recorrer, eu preciso desse material. Tem livro, gente, que eu compro por causa de um capítulo. De um capítulo. Mas eles são fontes de consulta, de suporte, né? A maioria das vezes a gente compra como fonte de consulta. Vou ler esse aqui agora, ó. Depois é que a gente vai ter um tempo para a gente debulhar o livro, ficar ali namorando com ele, tendo uma relação mais longa, coisa e tal. Esse é meu sonho. Eu gosto muito do seminário. Mas eu não vejo a hora de acabar o seminário para eu poder pegar muitos dos livros que eu tenho aqui. Você vai acordar de manhã e eu ler o livro porque não tem trabalho para fazer. Estou doido para acabar logo esse negócio. Não tem trabalho para fazer, então eu vou ler o livro com calma. Aqui. Nós vamos conseguir, gente. Vamos conseguir acabar. Se Deus quiser. Vai dar certo. Jesus. Viu? Aí depois você vai poder sentar, ler quanto livro você quiser. A estante vai ficar chamando a gente. Também quero compartilhar com os irmãos a alegria, né? Domingo nós retomamos as nossas atividades presenciais. Aí eu estava naquela expectativa, mas o feedback da igreja foi assim, fantástico, né? Todo mundo feliz por voltar. Aí teve gente que sonhou, disse, irmão, sonhei que eu tinha perdido o horário do culto, acordei desesperado e vi que ainda era de manhã. Aí deu até um alívio. Como é que eu posso perder o culto agora, depois de quase 5 meses e tal? E agora eu até falar, né? Que lá na igreja tem uma cantina que funciona depois de todo o culto. Aí eu falei, gente, a cantina a gente vai esperar um pouco mais. Em setembro volta a cantina, vamos usar agosto para a gente se acostumar um pouquinho com isso aqui. Porque o pastor bem conhece, né, pastor? Bairros populares, as pessoas amam estar na igreja. Amam estar na igreja. Às vezes ficam esperando. Para alguns é o que tem de né? Mais dúvida. Eu tenho uma senhora lá
que é o único núcleo social que ela convive, é a igreja. Uhum. Não tem mais ninguém. Ela mora sozinha, numa vilazinha, uma senhora de idade. Eu até fiquei aliviado, estava orando a Deus com relação à questão dos decretos, porque eu pensei, como que eu vou falar para essa irmã? Toda vez que eu ia na igreja, pastor, eu abri a igreja, quando eu estava às portas, ela já estava do meu lado. Pastor, vai abrir quando? Ô, não, Maria, tudo bem? Aí eu fui na semana, fui furar a igreja lá para colocar um dispensa de álcool gel, não sei o que e tal. A irmã entrou, pediu licença, entrou, ficou sentada lá no tempo enquanto eu estava trabalhando. Aí depois, no final, podemos fazer uma oração. Eu falei, claro, irmã, vamos orar aqui. Aí quando foi à noite, o pessoal do louvor que estava ensaiando me ligou, fez uma chamada de vídeo e falou assim, olha aqui, pastor, quem está aqui? Ela toda arrumada, sentadinha lá, acompanhando o ensaio. Glória a Deus. Então, quer dizer, uma alegria muito grande. Domingo ela já falou comigo. Você pode ter uma oportunidade para louvar? Eu falei, com certeza, está tudo certo. Então, sair de lá, assim, glória a Deus. Que bom, que bom. Gente, vamos lá, vou caminhando. Deus abençoe. Qualquer dúvida, questionamento, me avise, tá bom? Certo. Então, gente, uma ótima noite para vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Um abraço a todos. Fique com Deus. Deus abençoe. Amanhã, né, Lu? Amanhã estamos lá, né?